Legal. O que eu estou fazendo aqui então? Eu vou explicar esse comando e aí vocês vão entender melhor o que eu quero dizer com isso aqui. Ó de outros, tá? Então, veja bem. Deixa eu mostrar para vocês como é que funciona esse rádio primeiro. Eu vou pôr ele dentro de um parágrafo também, tá? Vou assim, ó. Sexo, 2 pontos. E vou pôr o /P aqui no final. Salvei. Deixa eu mostrar primeiro o que é o resultado disso, para depois explicar. Olha aqui, ó. Deixa eu melhorar um pouquinho isso aqui. Eu vou pôr um BR aqui, ó. Para as 3 opções ficarem depois. Ou melhor, até por efeito de espaço aqui, eu vou deixar tudo na mesma linha. Pronto, tudo na mesma linha, porque vai ficar mais simpático. Então, olha só. O que é esse rádio? É uma opção que eu dou para o internauta, onde eu quero uma informação, quer saber qual que é o sexo dele, porém, eu quero facilitar para ele, eu não quero que ele digite, eu quero que ele escolha uma das alternativas que eu vou passar para ele. Então aqui já veio marcado masculino, e eu vou explicar por que já veio marcado, mas ele simplesmente seleciona, tá vendo? Automaticamente. Ele clica nessa bolinha e vai ficar marcado qual daquelas 3 alternativas que eu dei para ele que ele se enquadra. Deixa eu explicar como é que funciona isso. Então, olha só. Primeiro, o input, o tipo desse exemplo é rádio. Os 3 rádios que eu coloquei aqui têm o mesmo name, têm o mesmo nome. Por quê? Porque a informação é uma só, mas tem 3 alternativas. Então, o campo rádio terá o nome sexo. Os valores possíveis para sexo serão M de masculino, F de feminino e O de outros. Porém, para o internauta aparecerá masculino, feminino e outros. Se ele clicar na opção masculino, o valor para a variável sexo será M. Se ele clicar em feminino, o valor para a variável sexo será F. Então, lá na programação, no meu algoritmo, eu vou trabalhar com o valor da variável. Então, o valor M, F ou O. E o internauta vai visualizar masculino, feminino e outros. Ok? Essa instrução aqui, ó, checked, ela está falando que, ao mostrar para o internauta, já deixa preenchido masculino. Ok? Então, não quero. Eu quero que já fique marcado feminino. Então, ó, vou salvar. Na hora que eu atualizar a página aqui, ó, já vem preenchido feminino. Ou, se eu não quiser, eu não quero que nenhum seja preenchido. Eu tiro essa opção e, ao atualizar, não vem nenhum preenchido. O internauta faz a sua escolha. Essa alternativa de deixar um preenchido é quando você vai dar algumas opções para o internauta, mas na maioria das vezes eles já escolhem um determinado item, entendeu? Então, quando é que você vai usar esse recurso aqui, ó? Quando você achar conveniente, porque, veja bem, a vantagem aqui de dar esses exemplos é que a maioria tem hábito de usar a internet. E a gente gosta muito quando a gente está num site onde é tudo muito rápido. Não sei vocês, mas eu já estou numa fase que quando eu vou para um site começa a ser muito chatinho de ficar preenchendo. Você clica e tem que ficar preenche daqui, preenche dali, não tem nem nada. Tantas possibilidades que poderiam facilitar a nossa relação com aquela página e o cara que fez a página não usou e é trabalhoso, é chato. Então é ruim. Isso é ruim para o site. Ou seja, você ganhar a antipatia do internauta é a pior coisa que pode existir para qualquer tipo de site. Então, a gente tem que usar todos esses recursos aqui para tornar o site o mais rápido possível e fácil, amigável para o internauta. Vou dar um outro exemplo para vocês. Quem já está na internet aí há muitos anos vai lembrar disso. Antigamente, quando a gente queria criar uma conta de e-mail, vocês lembram o formulário do Google, o formulário da Microsoft? Não sei se vocês vão lembrar. Você tinha que preencher 20, 30 coisas.
Nome, endereço, telefone, bairro, CEP, cidade, data de nascimento, CPF, uma tranqueiraiada. Hoje, alguns sites, por exemplo, você vai numa loja virtual comprar um negócio, se você está com preguiça de fazer o seu cadastro, você entra com o seu login do Facebook. O que mudou? Eu vou explicar para vocês por que isso mudou. Porque antigamente, quando você queria fazer um troço na internet e o site da empresa forçava você a preencher aquele mundaréu de coisa, o que a gente fazia? Desistia. Ou, se a gente queria muito, em vez de desistir, a gente ia lá e enchia de X, Y, metia o dedo no teclado e preenchia com qualquer coisa. Porque era obrigatório preencher. Então a gente enchia com informação lá, metia a mão, literalmente metia a mão no teclado e preenchia com qualquer coisa, para conseguir o que a gente queria. E aí, o que o pessoal das empresas começou a perceber? Tinha lá um banco de dados de internautas que visitavam aquele site, aí você olhava para aqueles dados não prestavam para nada. 60%, 70%, 80% daqueles dados eram um monte de caractere que não significava nada. E aí, em função desse comportamento dos internautas, o pessoal começou a perceber, não adianta eu querer pegar esse monte de informação se o internauta fica digitando um monte de coisa errada, e aí a gente vai até fazer um link com a aula de banco de dados, porque a gente fica com um banco de dados lá com um monte de informação, mas o internauta digitou um monte de XY, pontinho lá que não significa nada, e a gente fica com um banco de dados entupido de informação que não presta para nada. E a gente tem estudado muito em banco de dados que o que a gente mais quer fazer é um projeto que consiga guardar todas as informações no menor espaço possível. Então imagina, se a preocupação maior num projeto de banco de dados é ter um banco de dados organizado de forma eficiente para ter todas as informações sem repetir, sem gastar espaço à toa, ao passo que você vê que você tem um banco de dados onde os internautas estão enchendo, e não adianta você querer brigar com o internauta. Você já viu aquele ditado que o cliente sempre tem razão? Você tem que mudar. Ou seja, em função do comportamento do internauta, você tem que mudar a sua estratégia. Então, quem já está preenchendo esses formulários da internet aí há alguns anos, deve ter percebido a mudança de comportamentos nas empresas nesse sentido. Então, hoje, às vezes, numa empresa nem te exige o seu cadastro. O que ela faz? Não, clica aqui que você entra com o seu usuário do Facebook ou com o seu usuário do Gmail, do Google, e vamos que vamos. O importante é você ir lá, botar o produto na cesta e passar o cartão de crédito e o dinheiro cai na minha conta. E depois, se você quiser, você me dá o endereço de entrega. Aí eu te mando o produto. Se você não quiser mandar o endereço, fica aqui o produto. Quando você me der o endereço, eu te mando. Mas primeiro o dinheiro na minha conta da empresa. Entendeu? Então, eu tô contando essa historinha para vocês, para que vocês, sempre que quando vocês forem codificar esse tipo de página, se coloquem no lugar do internauta. Lembre-se que ele, nesse milênio que estamos vivendo, ninguém está tendo paciência para nada. Então não fica inventando coisinha desnecessária, tá? E até aproveitando que a gente está comentando a respeito disso, quando eu vou fazer algum site e alguém me encomenda algum projeto, alguma coisa assim, eu sempre tento vender a ideia para a pessoa do que eu chamo de conceito Google. O que é conceito Google? Você vai no Google fazer uma pesquisa. Gente, olha que troço mais clean. É uma tela branca com um campo para me falar o que eu quero. Eu morro de preguiça quando eu entro num site da empresa e eu tenho que ficar esperando aquele monte de banner ficar piscando, aqueles defeitos especiais de negócio de pisca-pisca e árvore de Natal, sabe? Não faz sentido. Sabe? Então, assim, cada caso é um caso, entendeu? Mas olha que coisa mais simples. Tem aqui o logo do Google, para me saber que eu estou aqui no Google. Eu escrevo aqui, dou um enter. Pumba, tá aí o que eu queria de resultado. Sabe? Não tem aquele monte de enfeitinho, se tá coloridinho, se tem um bonequinho pulando, pisca-pisca. Não é isso, sabe? Eu acho que essa fase passou. A internet já teve essa fase onde tinha um monte de coisa feita em flash, uns negócios que ficava só piscando, sabe? Carnaval, né? Era meio só carnaval mesmo, né? Então, vamos ficar atento a esses detalhes, tá? Usar sempre as funcionalidades que a gente tem à nossa disposição para tornar a experiência do internauta o mais confortável possível. Vamos seguir aqui nas funcionalidades que a gente tem do input. Então nós vimos aqui o rádio,
E agora, o próximo exemplo é o tipo submit. Vou copiar aqui e vou colocar lá no nosso exemplo. Vou colocar. Importante, gente. Isso aqui é importantíssimo. Ó. Deixa eu só explicar esse item aqui, para depois eu explicar melhor como é que ele funciona. Ó, o que é o submit? O input type submit é o seguinte: é um botão. O fato dele ser do tipo submit significa que ele é um botão que, quando o internauta clicar, todas as informações preenchidas pelo internauta nos elementos que estão dentro do formulário, lembre-se que o formulário abre aqui e fecha aqui. Então, quando o internauta clicar nesse botão, que é o input do tipo submit, todas as informações que ele preencheu nos elementos serão enviadas, serão submetidas. Para onde? Para uma determinada linguagem de programação, que aí é outra disciplina que a gente vai estudar mais lá para frente. Semestre que vem a gente já começa a estudar algumas linguagens de programação, tá certo? Mas o que eu preciso entender aqui? Que quando eu colocar um input do tipo submit, e significa que eu estou colocando um botão para depois que o internauta terminar de preencher, ele vai clicar nesse botão e todos esses dados que ele preencheu serão enviados para serem processados lá no servidor da empresa. E aí, esse value aqui, ó, é o que vai ser escrito no botão. Então eu pus enviar, mas eu poderia escrever salvar, cadastrar. Aí é a gosto do freguês, né? Então se eu colocar salvar, ó, fica salvar, tá vendo? Certo? Então vamos seguir aqui. Ok. Então beleza. A gente acabou de falar do botão do tipo submit. Então no formulário HTML eu uso o atributo action para definir qual será a ação do formulário. Então olha só, se eu colocar aqui no meu formulário que a ação será chamar uma página ou um script ou um código que seria prog1.php, considerando que tem dentro lá do meu servidor um arquivo que é um programa escrito na linguagem PHP, e esse programa se chama prog1.php. O que significa então? Que quando clicar no submit, todos esses dados preenchidos nos elementos do formulário serão enviados para a ação que é o prog1.php. Então lá no servidor, onde está essa página, tem também um programa escrito em PHP que se chama prog1, e a esse programa serão enviados todos os dados desse formulário. E aí, quando a gente estudar essa linguagem de programação, a gente vai entender como tratar esses dados lá. O que você está vendo aqui é o seguinte: como que eu faço para, em uma página HTML, criar um formulário para que o internauta possa preencher com as informações que eu preciso e enviar para o servidor. Isso é o que a gente está fazendo aqui, ó. Crio o formulário, coloco os elementos que eu preciso que ele preencha, coloco um botão para que ele possa submeter ou enviar esses dados, e aqui eu especifico para qual programa os dados serão destinados. Ponto. É isso que a gente vai ver na disciplina. Lá na frente, nas próximas disciplinas de programação, aí a gente vai voltar nesse conteúdo de formulário para aprender a receber esses dados com uma linguagem de programação e dar o devido segmento no sistema. E esse devido segmento é, dentro desse programa, escrever os nossos algoritmos para pegar esses dados, avaliar se esses dados estão consistentes, gravar em banco de dados se for o caso. Se tiver que passar alguma informação, essa informação pode ou não estar em banco de dados, fazer o devido processamento e dar um feedback para o internauta
daquele procedimento que ele tentou fazer, tá certo? Então, por isso que aqui na sequência tem esse action, ou seja, basicamente os formulários eles têm um action, que é para onde será destinados os dados, e eles têm um submit, que é para colocar um botão para o internauta submeter esses dados para aquele action que foi estabelecido. Ok? Tá fácil? Alguma dúvida? Isso aqui a gente já estudou, ó. O mesmo efeito que tem lá no link vai ter o efeito no formulário. Quando clicar num botão, o formulário é enviado e abre-se uma nova aba no navegador. Ah, isso aqui é importante, ó. Beleza. Então, no meu form, eu posso especificar o programa que vai receber os dados que o internauta preencheu, certo? Bom, eu tenho basicamente dois métodos de enviar esses dados. O método GET e o método POST. Vou mostrar para vocês o que é o método GET, que é o padrão. Eu não preenchi nenhum, seria pelo método GET, mas agora eu vou preencher, tá? Beleza, só isso aqui tá bom, já dá pra gente testar. Então eu vou atualizar aqui a página. Presta atenção aqui em cima, eu estou na página x2.html, ok? Ó, acabei de atualizar e tem o cadastro de cliente. Então eu vou pôr aqui, ó, André Luiz Souza, sexo masculino. Quando eu clicar no botão salvar, olha o que aconteceu. Eu fui para a página prog1.php e aqui tem uma interrogação, nome igual André mais Luiz mais Souza, um E comercial, sexo igual a M. Você está percebendo que isso aqui são os dados que o internauta preencheu no formulário? Que estão sendo enviados ao prog1.php pela URL. Então, o que significa? Significa que quando eu coloco o método GET, eu estou falando para o browser que os dados do formulário deverão ser enviados para o action através da URL. Consequentemente, as informações irão aparecer na URL aqui, ó. Isso é legal? Depende. Se tivesse um campo de senha aqui, a senha, quando a gente digita, ela não aparece. Fica bolinha, 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 bolinha. Mas aí na hora que você clica no botão salvar, ela vai aparecer aqui na URL? Não faz sentido. Então esse método GET, ele não é, digamos, um método muito seguro. Se eu trocar do GET para o POST, você vai ver que as coisas mudam. Vou salvar. Vou atualizar aqui, ó, e vou fazer um novo teste. André Luiz Souza, masculino. Na hora que eu clicar no botão salvar, ele foi também para o prog1.php, mas os dados que o internauta preencheu não apareceram aqui na URL. Então, o método de enviar os dados via POST é um método mais utilizado e um pouco mais seguro. Apesar de que, dito isso, vocês vão ver que, por exemplo, quando você faz uma pesquisa no Google, André UFTM, você vai perceber que no caso da pesquisa do Google, vai tudo via URL, tá? É lógico que o Google manda uma série de outras informações na URL, mas se você ver aqui, ó, quando eu pesquisei André UFTM, você vai ver aqui, ó, que tem um E comercial, um Q igual. Esse Q igual significa o seguinte: quando eu estou aqui, ó, nessa página, esse campo onde eu vou digitar aqui, ó, o nome dele é Q. Q de query, provavelmente, tá? Então, o Google, quando fez esse formulário só com esse campo para a gente preencher, ele deu o nome para esse campo de Q. A gente até poderia mandar exibir o código fonte aqui, ó, e tentar achar aqui. Olha para você ver, é uma pagininha tão simplesinha, mas aqui não dá para dar um Ctrl F, porque se eu procurar a letra Q aqui vai achar 300, né? Hã?
comando. Você ia começar assim. Como? Pelo comando. Se dá Ctrl F, pesquisa. Pesquisar o quê? Comando. Qual que é o comando? Será que input? Esse RCB que tem computador também é a cor do azul, vermelho, verde e azul, é igual tudo. É, isso. Para fazer a. Aquela mesma lógica. Ah, o input aqui não refrescou muito, tem 27 inputs, não fomos muito felizes na pesquisa. Ah, curiosidade boba, vamos deixar isso pra depois com o tempo vocês vão ficar aí depois do intervalo o resto da tarde aí por conta de fazer esses testes e brincar. Quem tiver mais essa curiosidade, descobre e mostra pra gente depois. Tá? Então eu tô mostrando pra vocês que aqui, ó, tem aqui, ó, Q igual André mais o FTM. E o Google aproveita, como não tem nada de muito especial de segurança, nesse método de pesquisa do Google aqui, ele manda esses dados todos via URL, tá? Bom, beleza. Então, vamos voltar aqui pro nosso tutorial. Aqui ele está explicando, tá? Mais informações sobre o get, sobre o post. Aqui ele está explicando a função do name, que eu já expliquei para vocês. Aqui ele está colocando um exemplo, ó, onde não tem o name, simplesmente o texto e o valor. Não tem name, tá vendo? Field set. Deixa eu ver se vale a pena a gente falar disso aqui. Isso aqui é mais uma questão estéticazinha, tá? Se eu usar esse field set aqui, ó, vamos colocar lá no nosso exemplo. Esse field set aqui, ele dá um efeito até legal. Dentro do nosso formulário, eu coloco lá field set, coloco legenda. Aí eu vou tirar esse cadastro de clientes aqui do H2, que eu tinha usado o H2 para botar esse título. Coloco dentro da legenda e fecho o field set aqui embaixo. Dentro da lógica de indentação, o certo seria até fazer assim, ó. Certo? Vamos ver como é que ficou com esse field set. Olha lá, é só uma questão mais estética, tá vendo? Esse field set me deu essa caixinha e o cadastro de clientes ficou dentro dessa legenda. Então tá aí, essa questão do field set. Aí ele até mostra aqui o exemplo, ó, tá vendo? Como é que fica. Aqui alguns exercícios, beleza, vamos passar adiante. Ainda falando do elemento input, ele agora está explicando a questão do type, certo? Então, no exemplo aqui é o tipo texto, que a gente já conferiu, mas existem outros tipos, outras opções, que a gente vai ver mais pra frente. Aqui agora vamos ver aqui o select. O select, ele é bem legal. Ele me dá uma lista. Vamos colocar ele lá no nosso formulário, tá? Então, depois do sexo, eu vou colocar esse select aqui, ó. Também vou colocar ele dentro de um parágrafo. Bom, o nome desse select vai ser o F, de unidade da federação. Eu vou colocar os valores MG, SP, RJ, ES e vou escrever para o internauta: Minas Gerais. Vou escrever São Paulo. Vou escrever Rio de Janeiro. Vou escrever Espírito Santo. Amém. Salvei. Vamos atualizar aqui a nossa página. Atualizei. Só que eu esqueci de botar o que era, né? Vamos colocar aqui antes, ó. Estado. 2 pontos. Pronto. Salva. Atualiza. Então, beleza. Estado. Já veio Minas Gerais.
mas ele clica e ele escolhe, ó, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Percebe que é a mesma lógica do sexo aqui, ó. No sexo eu dou 3 opções, só que são 3 bolinhas. Ele vê todas e escolhe uma. Nesse select aqui, ó, que é esse tipo aqui, ó, esse select, eu mostro uma lista, ele só vê um, mas ele tem que clicar, aí vai aparecer uma lista e ele escolhe um dos elementos da lista. Vocês estão cansados de preencher esse tipo de campo na internet, então agora vocês sabem. A gente tem como colocar tipo um link no Link? lugar desses valores, colocar um link direto. Vocês, nessa caixinha, selecionam o link para direcionar, tipo o trabalho que você O cara clica num item aqui. Isso, redireciona o filme. Dá pra fazer. Para aquele trabalho que a gente está fazendo no filme, nas pastas de filme, música. É, mas é porque você estava querendo fazer um menu com esse negocinho? Tá. Dá pra fazer sim. Mas não necessariamente com select. Tem outras coisas que fazem algo muito parecido com isso aqui no formato de menu. Naquela API que eu mostrei para vocês na aula passada já tem códigos prontos. Eu até vou mostrar mais aquela API para vocês mais no final do semestre, porque faz mais sentido eu mostrar ela para vocês depois que a gente tiver estudado JavaScript. E aí vocês vão ver que legal, porque lá tem muito código pronto, então vocês podem copiar os códigos prontos para colocar nos projetos de vocês. Tá? Aliás, é o que mais se faz quando se vai criar um site, um sistema web, é usar essas APIs com código pronto. Tá? Bom, legal. Então tá aí. Vamos entender como é que funciona esse código aqui, ó. Então, lembra que eu falei para vocês que todos os elementos do formulário tem que ter um nome? Porque é com esse nome que o valor que o internauta escolheu nesse nome que vai ser enviado lá para o programa. Então, o nome desse elemento select é UF. Quais são os valores possíveis? MG, SP, RJ e ES. Então, dentro do select, eu coloco as opções com option, /option, coloco essas opções para o internauta. Cada option desse que eu coloco aqui é uma opção que vai aparecer lá para o internauta. Se ele fizer a opção por Rio de Janeiro, a variável UF vai ter o valor RJ. Então, lá para o meu prog1.php, vai chegar uma variável UF com valor RJ. Certo? Vamos na sequência. Aqui, ó, do mesmo jeito, na opção do select, eu tenho esse item aqui, ó, que se eu quiser, ao mandar essas 4 opções para o internauta, vocês viram que do jeito que está aqui, quando carrega a página, aparece Minas Gerais, que é a primeira, certo? Mas se eu quiser especificar qual que deve ser pré-marcada, eu coloco aqui dentro esse parâmetro aqui, ó. Ou seja, eu estou falando para o navegador que ao carregar este campo, já deixe pré-selecionado para o internauta Rio de Janeiro. Vamos testar? Salvando. Ao atualizar a página, olha lá, já vem preenchido Rio de Janeiro. Aí o internauta vem aqui e troca se ele quiser. Certo? Continuando. Vamos testar esse size aqui, ó. Size 3. Eu nunca usei esse recurso, mas eu desconfio que ele faça. Vamos testar para confirmar. Parece que é a quantidade de itens que podem ser visualizados ao mesmo tempo. A princípio, ó, quando carrega a página, aparece só um. Vamos atualizar? É isso mesmo, tá vendo? Então agora aparecem 3. E ele pode navegar para ele escolher. Mudou de figura, tá vendo? Vamos trocar para 2, só para a gente testar. Então continua sendo uma lista para o internauta selecionar um, porém eu posso mostrar mais de um elemento. O padrão é um só, mas se eu quiser deixar ele visualizar de 2 em 2, ele navega e seleciona. Certo? Então tem mais essa possibilidade, basta para isso, dentro do select, especificar size e quantos você quer que ele visualize por vez. E se o internauta tiver a possibilidade de escolher mais de uma opção? Então,
eu coloco lá dentro do meu select a instrução múltiplos. Então eu vou até aumentar aqui, ó. Vou colocar, ele vai poder ver 3 e vai poder selecionar mais de um. Então vamos atualizar aqui para a gente ver o impacto disso. Então ele pode ver 3 e ele pode selecionar mais de um. Já veio pré-selecionado Rio de Janeiro. Marquei Minas Gerais, São Paulo. Como é que eu faço para marcar mais de um? Seguro Ctrl. Olha lá, seguro Ctrl e clica. Ó, selecionei os 4. Selecionei 2. Certo? Então com essa instrução aqui, ó, eu falo para o navegador que para aquele campo onde o internauta irá selecionar uma das opções, eu falo que ele pode escolher mais de uma. Ele pode escolher múltiplas alternativas. Tudo bem? Vamos para o próximo elemento. Esse aqui é muito legal. É um item onde eu dou a possibilidade de um internauta preencher um texto. Deixa eu passar isso aqui para baixo. Aqui, ó. Então, o próprio nome do comando, gente, já explica, ó, área texto. Qual que vai ser o nome dessa variável onde ele vai digitar? Eu vou colocar aqui resumo, sei lá, resumo. Quantas linhas e quantas colunas vai ter esse campo para ele digitar? Então vai ter, sei lá, 60 colunas e 10 linhas, certo? Resumo do seu currículo, 2 pontos, pronto. Salvei. Na hora que eu atualizar, olha lá, tá aqui, ó, resumo do seu currículo, e olha só o tamanho do campo. Aqui tá maior porque eu dei um zoom do meu navegador, tá? 300%, 3 vezes o tamanho normal, tá? Se eu diminuir aqui, ó, vai ter só 5 linhas com 30, aliás, só 3 linhas com 30 colunas. Eu salvo, na hora que eu atualizar, diminuiu o tamanho, ó. Esse tamanho, a princípio, o navegador dá a possibilidade do internauta clicar e aumentar, ó. Tá vendo? Para esse campo do tipo texto. Certo? Você pode ampliar. O que mais? Veja bem. Aqui eu especifiquei o nome desse campo, quantas linhas e quantas colunas ele tem. Outra coisa é eu usar CSS para definir o tamanho. Aí eu não estou especificando em quantidade de linhas e colunas. Eu estou definindo dentro de um estilo quanto tamanho ele vai ter em pixels na horizontal. Aliás, desculpa, na vertical e na horizontal, é isso mesmo. Então, 450, 100 por 450. Vamos atualizar aqui. Então, olha lá, ó. 100 é o contrário que eu falei, né? 100 na horizontal e 450 na vertical. Ficou totalmente capenga, né? Então, vamos trocar aqui. É 400 aqui por 150 aqui. Salvou. Atualizou. Agora ficou mais coerente. Certo? Mesmo assim dá a opção de alterar o... Mesmo assim ele dá a opção de redimensionar. Vamos lá. Botão. Esse botão aqui eu acho que a gente já até tinha brincado com ele. Esse do alerta do... A gente fez algo parecido, né? Vamos testar aqui rapidinho. Então o que é o botão? É um botão. Eu vou dar uma diminuída nisso aqui, senão a gente não vai ficar com espaço na página lá para... O botão, o tipo botão, né? Eu posso pôr um botão lá para o internauta clicar e fazer alguma coisa. Então,
Nossa, o salvar ficou dentro do meu botão. Pera aí que eu fiz alguma arte aqui. Fechou aí. Lá ele tá fechando, no exemplo? Ah, ele fecha aqui, né? Fechar o danado aqui. Salvou. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa, porque eu não coloquei nada, nem um título, né? Olha lá o botão, ó. Se eu não escrever nada aqui dentro, não aparece, né? Alô, alô. Então vai estar escrito alô, alô no botão agora. Pronto, ó. É um botão alô, alô. Ele não faz nada, porque não tem nada programado para ele fazer. Certo? Vamos ver o que mais tem aqui de interessante. Aí a partir do HTML5, aqui já são códigos específicos com HTML5. Tem um data list. Vamos fazer um teste com esse data list aqui. Input list. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui no final. Aliás, eu vou começar a colocar no início para não ter que ficar rolando a página. Vou sempre acrescentar aqui no início do nosso formulário, porque aí fica mais fácil da gente visualizar lá. Então, o que é esse input list? Eu falo input list, browsers. Aí, para esse input list, eu coloco um data list com opções. E as opções têm os valores. Vamos ver o resultado disso. Olha lá. Muito parecido com esse aqui, ó. Com o select. O select com uma opção só é muito parecido com esse aqui, ó. Tá vendo? Apaga. Opera. Então tá aí o resultado do data list. Exercícios. Vamos adiante. Ah, beleza. Agora sim. Quando a gente faz aquele primeiro comando que a gente fez, que é um input, nós vimos o type. E nós usamos a princípio só o type do tipo texto. Mas olha só a variedade de tipos que a gente tem. Tá vendo? Eu posso fazer um botão sem usar aquele botão. Posso fazer o input, falar que o input é do tipo botão. Quer ver? Ó? Vamos colocar ele lá. Falei que eu vou colocar sempre aqui no começo, né, para facilitar. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, botão. Vou colocar esse aqui, ó. Ele não vai ter nada na frente, né? Olha lá. Não tem nada nele. Vou tirar isso daqui. Vou tirar um pouco de coisa aqui para ir limpando, senão vai começar a fazer confusão. A gente poderia pôr um value aqui, né? Value. Clica aqui. Atualizando. Salvei, atualizando, ó. Tá aí o botão. Clica aqui. Beleza. O checkbox. Esse checkbox também aqui é muito legal. O checkbox, ele parece com o rádio, mas vamos trocar aqui, ó. Vou fazer assim, ó, para você entender do que você gosta. E aí você pode colocar várias opções e vamos colocar aqui, por exemplo, opção 1, opção 2, opção 3, opção 4, opção 5. E aí eu coloco aqui, ó, filme, viagem,
natação, comer, beber. Vamos botar isso aqui dentro de um parágrafo para não ficar tudo misturado, né? Vamos lá. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Só pra gente atualizar aqui. Então lá, do que você gosta? Filme, viagem, natação, comer, beber. Certo? Então esse é o checkbox. Certo? Percebam que não tem o name. Eu tenho aqui, ó, 5 opções de checkbox. Como é que eu faço para mandar para o meu prog 1 as alternativas que o internauta escolheu? Eu tenho que colocar um name igual em todas elas. Então todas elas deveriam ter aqui um name opção, por exemplo, sei lá, alguma coisa desse tipo aqui, ó. Porque aí na hora que o navegador, o browser, for mandar as alternativas que ele escolheu, todos os valores das opções selecionadas serão enviadas para prog 1. Certo? A gente até pode fazer o teste aqui, ó, colocando get, para a gente ver na URL o que vai nesse OP lá na URL. Vamos fazer o teste aqui, ó. Então vou marcar aqui, ó, 3 opções. Na hora que eu clicar no submit, salvar, aqui, ó, OP foi um OP vazio, um OP1 vazio, um OP2 vazio, tem um OP aqui, tá vendo? OP3, OP2, tá vendo? Ele mandou todos os selecionados aqui, ó, na URL. Vamos seguir. Color, esse color é legal, hein? Esse color aqui, ó. Deixa eu copiar uma aqui. Checkbox vai ser color. E aí nós vamos colocar aqui, ó, escolha a cor. Cor 1, válido nem precisa. Vamos tirar esse válido aqui. Escolha a cor. Vamos pôr dentro de um parágrafo também, copiando, colando. Salvou. Vamos lá ver o que aparece para o internauta. Escolha a cor. Ó, aparece um botão, quando o internauta clicar, aparece uma paleta de cores para o internauta escolher uma cor. Então vamos supor, você vende camisetas e você tem um site que vende, uma loja que vende camisetas, e você fabrica as camisetas e você vai dar para o internauta a opção de escolher a cor das camisetas. Você pode colocar um botão desse tipo aqui para ele clicar e escolher, desde que você tenha capacidade na sua fábrica de fazer 32 milhões de cores possíveis, que provavelmente as alternativas que ele vai ter nesse tipo de paleta aqui. Não é, foi só um exemplo, tá? Só para você entender uma das possibilidades de colocar esse botão aqui com essa paleta de cores. Na sequência, data. Então, se eu falar, vamos ver aqui, ó. Vamos trocar isso, vou copiar e colar isso aqui e escolha a data. E o tipo aqui é date. Então salvei, date. Na hora que o internauta atualizar, escolha, ó, o formato aqui, ó, já vem o navegador que faz isso, tá, gente? Quem faz isso é o browser, o Chrome, o Mozilla. Ele recebe a informação falando que aquele input é do tipo data, e aí ele te dá essa opção aqui, ó, de mostrar um calendário. Aparece um calendário, o internauta pode navegar no calendário ou ele pode vir aqui e mexer aqui, ó. Tá vendo? Dá essas funcionalidades. Eu vou fazer o seguinte, tá? Como eu deixo sempre pelo menos a metade da aula pro final para que vocês possam reproduzir esses testes aí na máquina e tirar as dúvidas, eu vou testar alguns aqui que eu considero simpáticos, depois eu vou considerar que vocês vão entrar aqui e testar todos possíveis, tá? Esse arquivo, e-mail, esse e-mail aqui é legal, ó. Por quê? Porque se eu coloco
Informe o seu e-mail. E falar que é do tipo e-mail, eu só não lembro se esse e-mail tem o sinalzinho de menos ou não. Tem não, é e-mail mesmo. Então informe o seu e-mail, estou falando que vai se chamar e-mail. Vamos ver o que o navegador vai fazer. Atualizou. Informe o seu e-mail. Se eu digitar aqui só isso, vamos ver se ele vai... Aqui, ó, que legal. O que acontece? Na hora que eu falo que o campo é do tipo e-mail, o navegador sabe qual é o formato de um e-mail. Normalmente tem, no mínimo tem um arroba e tem um ponto, né? Porque normalmente o seu domínio vai ser alguma coisa .com, então tem que ter um arroba. Então existe aí algumas formulazinhas, algumas regrinhas para você saber se um texto digitado equivale a um e-mail ou não. Então o que acontece? O legal de usar esse recurso é que quando eu faço uma página e especifico adequadamente o type, o tipo de cada campo, o navegador faz essa validação para mim antes mesmo de enviar os dados. Então, quando o internauta tenta salvar, ó, o browser está fazendo isso aqui para mim. Eu não programei nada. Eu simplesmente falei para o browser que esse campo tem que ser um e-mail. Então, se o internauta não digitar alguma coisa válida como e-mail, ele não deixa submeter os dados para o servidor. Esse aqui também eu acho legal pra caramba, ó. Eu fico imaginando que vocês não vão, a princípio, imaginar a vantagem de usar isso aqui, mas eu já usei muito. Às vezes, dependendo do que o internauta está fazendo dentro do site, eu preciso guardar uma informação, mas essa informação ele não precisa ver. O internauta não precisa ver. Mas eu preciso deixar lá dentro do formulário um valor, um número ou uma informação que o internauta já me passou. Porque quando ele enviar esse formulário, lá no programa onde eu vou tratar esses dados, eu preciso dessa informação, e essa informação não necessariamente o internauta precisa ver. Então, eu coloco um campo do tipo hidden, ou seja, esse campo ele fica oculto. Ele está dentro do formulário, ele está oculto, tem valor para ele, mas o internauta não precisa ver. Então, vou dar um exemplo para você. Esse informe o e-mail. Eu vou colocar ele, em vez de e-mail, eu vou colocar ele do tipo oculto. E vou colocar um valor que vai ser abobora@gmail.com. Então essa informação aqui ela vai estar dentro do formulário. Opa, cliquei errado e quase que eu dei outro ESC aqui. Olha só, então vou atualizar. Tá vendo que sumiu aqui, ó, informe o seu e-mail. Lembra que tinha um campo aqui? Esse campo continua aqui, só que está escondido. E dentro dele tem o quê? Tem o abobra@gmail.com. O nosso formulário está do tipo GET ainda, tá GET. Então olha só, na hora que o internauta salvar, cadê? Não foi? Não foi, hein? O campo hidden não foi, o valor não foi enviado junto. Então não vai dar aquele resultado. No GET não foi, pelo menos. Bom, aí você já sabe que com o hidden é um campo que tem lá, tá lá dentro do formulário, mas ele está oculto, tá? Imagem, número. Se eu falar que a informação é do tipo numérica, então vamos colocar aqui, ó. É do tipo number. Não vou colocar valor, só name. Salário. Então vamos supor, você está preenchendo uma ficha, eu quero saber qual que é o seu salário. Vamos voltar aqui, atualizar. Então tá aqui, ó, salário. Se eu tentar digitar letras aqui dentro do campo, ó, nem aparece. Por quê? Porque eu falei que esse campo salário é number, número. Então, ó, só número. Se eu tentar digitar letras aqui, o navegador nem aceita. Tá vendo? Então, esse aqui é um interessante.
Password, senha. Você vai pedir a senha pro cara, bota a informação password, porque aí olha só como é que vai acontecer, ó. Senha do tipo password, name senha. Então, vamos ver. Atualizou. Ó, na hora que ele vai digitar a senha, ó, o navegador, aqui no caso é o Chrome, ele pega o que você está digitando, mas ele mostra na tela essas bolinhas. Na hora de enviar, ele envia a senha que realmente foi digitada, tá? Tá vendo? Tem vários. Ah, esse aqui é legal. Você quer definir uma faixa de valores. Por exemplo, vamos tirar, em vez de... vai ser range. Salário. Vamos testar sem nada. Ó. Só que aqui ele não está mostrando, né? Qual que é o valor inicial, qual que é o valor final. Vamos ver aqui, vamos enviar para ver o que vai aparecer. Ó, vou colocar aqui na frente, salvar. Olha lá, o salvo deu 74. Esse 74, eu desconfio que é 74%. Ele está considerando de 0 a 100%. Tá? Mas, certamente, eu tenho a possibilidade de definir o inicial e final. Se a gente procurar nos exemplos aqui, a gente vai achar. Que certamente vai estar aqui no próximo passo, quer ver? Eu vou até passar isso aqui para frente, porque lá no último item aqui dos formulários, ó, aqui ele está falando de cada um. Seria bom depois que vocês entrassem e testassem cada um desses, tá? Ele está fazendo aqui, ó, um exemplo para cada um daqueles da lista, igual eu comecei a mostrar para vocês, tá? Eu vou passar aqui para o último item. Aqui ele está mostrando para vocês alguns atributos que os que tem esses 5 aqui, ó, eles foram criados a partir da versão 5 do HTML, tá? Aqui, ó, quando você põe um número, você pode especificar o mínimo e o máximo. Esse aqui vamos testar. Esse aqui é legal. Para o number. Então, no number, ó, tipo, number, e ele tem o mínimo e o máximo, eu vou pôr 200. O mínimo vai ser 0, o máximo vai ser 200 e ele vai pular de 10 em 10. Então, quando o internauta abrir essa parte aqui, então o salário vai ser, ó, tá vendo? 0, e ele vai de 10 em 10. Ó, só que 200 ele não passa, tá vendo? Ó. Então eu defini qual que é o mínimo, qual que é o máximo e de quanto em quanto ele vai pulando. Então esse aqui é legal. Vamos ver. Ah lá, aquele range lá, ó, que a gente testou, também posso colocar o mínimo e o máximo, tá vendo? Se a gente não informa, pelo teste que a gente fez, eu desconfio que é de 0 a 100 em percentual, mas você pode colocar um mínimo e um máximo. Eu só não sei se a gente especificar aqui, ele vai mostrar para o internauta, porque é muito ruim essa opção para o internauta sem o internauta ver, né? Ou seja, tá, eu tenho um mínimo e um máximo, mas se o internauta não vê qual que é o valor, fica um negócio sinistro, né? Olha lá. O internauta vai mexendo aqui, mas não vê qual que é o valor. Então, não é um... A não ser que você queira perguntar para o internauta qual que é o seu grau de satisfação com o nosso atendimento da nossa loja. Aí você fala para ele, ó, aqui é muito ruim, aqui é muito bom. Aí ele vai no olhômetro. Te dá um percentual no olhômetro. O URL, exatamente. Bom, aqui no final
que é o último item aqui, ó, que são atributos. A maioria a gente já testou. Aqui ele está falando do value. O que acontece se eu colocar o value no input do tipo texto? Ele já vai trazer preenchido. Lembra que eu tinha aqui uma opção, ó, do nome? Se eu colocar um value aqui, ó, Pedro, interrogação, interrogação, eu já estou deixando o campo do formulário pré-preenchido para o internauta lá, ó. Ele pode vir aqui e mudar, tá? Mas aquele value se eu quero, se é conveniente colocar um campo para o internauta preencher alguma coisa, eu já quero deixar um valor lá padrão, o internauta tem a opção de deixar ou alterar, você pode usar o value. O mesmo vale para campo numérico. Eu tenho um campo que é number. O internauta pode digitar? Pode, mas eu já posso deixar lá um valor com value pré-estabelecido, tá? Então esse value aqui é legal. Ah, esse aqui é massa, hein? Olha que legal esse read only. O que esse cara faz? Eu estou falando o seguinte, que no campo nome é um campo texto, vai estar preenchido com Pedro, e esse campo é somente leitura. O internauta não consegue alterar o valor. Atualizando, olha lá, ó, atualizei. Pedro, não consigo alterar. Esse campo aqui passou a ser só leitura. Não adianta digitar que eu não consigo mudar. Então, quando eu falo que um campo input é read only, ele é somente de leitura. O internauta não consegue alterar. Esse aqui é sinistro. Gente, isso aqui a gente acha que, mas quando é que sentido faz? Eu dou um campo para o internauta, preenche esse campo e não deixa o internauta mexer. Mas por incrível que pareça, eu já usei essa opção. Já usei também essa outra aqui de desabilitar. O desabilitado é diferente, tá? Porque nessa aqui o internauta vai achar que seu site está bugado. Porque ele deixa, ó, eu consigo colocar o cursor lá dentro para selecionar, mas não altera. Esse site está bichado. Tá com bug. Não, ainda não. Agora, ó o read only, como é que é diferente. Tá vendo? Esse aqui o cara até seleciona, mas ele tá diferente. Já estou mostrando. Desculpa, é desabilitado, né? Então o disable o cara não consegue mexer, mas pelo menos ele aparece de uma forma diferente. Esse é legal, esse eu já usei também. O que mais? Esse size aqui é legal. Vou usar tudo aqui. Se eu põe size 40, esse size, gente, é o tamanho do campo. Ó, viu que aumentou? Ó, preste atenção no tamanho desse campo. Vou diminuir de 40 para 15. Seria o tamanho do campo em quantidade de caracteres, tá? Mas aí não dá para confiar, porque dependendo da fonte, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, tá vendo? Coube praticamente 17 antes dele começar a rolar. Seria aproximadamente o tamanho em caracteres, mas o navegador não limita e não bloqueia o internauta, tá? Aqui é diferente. Aqui é o seguinte, máximo de tamanho 10 caracteres. Teoricamente, o navegador tem que bloquear e na hora que o internauta digitar 10 caracteres no nome, ele tem que parar. Então vamos atualizar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, bloqueou. Estou tentando digitar e ele não aceita mais nada. Por quê? Porque aqui eu falei que o tamanho máximo de caracteres para esse campo é 10. Esse aqui também é muito legal, ó. Esse cara aqui, eu tô falando, a gente já usou alguns, ó. A gente já usou o mínimo, a gente já usou o máximo. Esse aqui, ó, eu acho ele legal porque eu falo pro navegador. Navegador, deixa eu escolher uma aqui. Vou pôr no nome mesmo, tá?
Só que para pôr no nome só faz sentido se eu tirar o value. Então eu vou tirar o value e vou colocar aqui, ó. Então o campo nome, deixa eu tirar um pouco de coisa aqui para a gente visualizar mais fácil tudo. Eu estou falando por navegador, o browser, que esse campo aqui, ó, ele é obrigatório. Se o internauta não preencher, não manda os dados. Então vamos testar? Salvei. Atualizei. Então se o internauta vier aqui e clicar no salvar, olha lá, ó, o navegador fala preencha esse campo. Por quê? Porque eu falei que ele é de preenchimento obrigatório. Isso aqui você pode pôr em qualquer input que você coloque dentro do seu formulário. Esse também é bem simpático. Esse recurso aqui é interessante, ó. Vocês já viram que quando você começa a preencher um formulário, o browser usa as informações que ele guarda em cache para tentar autocompletar. Você entrou num site, preencheu o seu endereço, num próximo site que tem um campo como endereço, o browser pode tentar autocompletar, sugerir para você. E aí, quando você está programando, você pode falar para o navegador se você quer que o navegador tente completar para o internauta ou não. Então esse autocomplete aqui, ó, você pode usar o on e o off, tá? Às vezes, se você achar inconveniente o navegador tentar autocompletar para o internauta os dados do formulário que você está desenvolvendo, você põe off, né? Aí o browser não vai sugerir para o internauta os dados, o internauta vai ter que preencher mesmo, tá? Então percebe que você tem uma quantidade enorme de recursos tecnológicos aqui para lidar com o internauta, que é o seu cliente. Se você acha que o recurso de autocompletar é interessante naquela página que você está criando, você deixa habilitado. Se por algum motivo de segurança ou de funcionalidade de processo não é legal, você desabilita. Esse autofocus, ó, ele é simpático também. Por quê? Ó, antes de colocar ele lá, quando eu atualizar aqui a página, cadê o cursor? Você vê que o cursor não está aqui? Se eu colocar o autofocus no campo nome, o cursor já vai vir aqui dentro, ó. Quer ver? Se não vier agora, o professor passa vergonha. Autofocus. Ou seja, quando carregar a página, o cursor já fica aqui. Porque aí, o que muda para o internauta? Ele não tem que clicar, ele já começa digitando assim que a página carregar. Olha lá, ó, viu? Já sai digitando. Carreguei, já sai digitando. Então, se você é um cara que está preocupado com o bem-estar e o conforto do internauta, você tem um formulário com 10 campos para ele preencher, já põe o autofocus no primeiro campo. Carregou exato. Já carregou a página, ele já não... Ele não tem que sair com o mouse lá, clicar... E se for no smartphone é pior, que ele tem que dar uma dedada lá para depois abrir o teclado, entendeu? Você já bota o focus lá, que o smartphone já vai abrir o teclado. Já facilita para o internauta. Hoje em dia o complete off fica mais no password, né? O restante é tudo... Mas aí quando tá password, o próprio navegador, a não ser que o navegador ele oferece para você, se você tiver autenticado com usuário e senha, guardar as suas senhas, né? Então tem todas essas questões aí que você tem que avaliar. É uma facilidade que eu uso muito. As minhas senhas estão todas salvas no meu usuário aqui do Google, né? Então são funcionalidades que você tem que avaliar. Bom, pessoal, eu acho que eu mostrei para vocês aqui dessa parte do formulário HTML, a maioria dos recursos que eu mais uso, mas como sempre em toda aula eu faço essa primeira parte de explicações, vocês aproveitam para tirar já de cara as dúvidas que apareçam, e aí o restante da aula vai ficar para que vocês possam fazer também esses testes aí nas máquinas, e qualquer dúvida é só me chamar, me questionar, ok?